Você já imaginou uma live de oração às 4 da manhã virar um momento que emociona o Brasil inteiro? Pois foi exatamente isso que aconteceu quando Frei Gilson caiu em lágrimas com o relato surpreendente de Nicolas Ferreira, deixando todos na transmissão sem palavras. Era uma madrugada silenciosa, o relógio cravado em 4 horas. Frei Gilson, um frade simples e carismático, famoso por suas lives de oração no YouTube, ajeitou a câmera num canto do quarto, pegou seu terço de madeira e deu início à transmissão. Essas lives que ele faz quase diariamente são como um abraço para milhares de fiéis que acordam cedo ou nem dormem, buscando um instante de paz antes do dia clarear. O público já era fiel, enchendo o chat com mensagens do coração. Frei, reze pela minha saúde. Obrigada por esse momento. De Deus. A voz dele, tranquila e firme, ecoava enquanto segurava o terço entre os dedos. Meus irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês nesta madrugada abençoada. Hoje vamos refletir sobre a Quaresma, sobre o sacrifício e a entrega. Adeus, disse ele, com aquele tom que acalma qualquer alma inquieta. Os comentários vinham rápido, pedindo orações, agradecendo, mostrando como aquelas palavras chegavam fundo. Frei Gilson lia alguns pedidos em voz alta, respondia com carinho e guiava a reza do terço, misturando cânticos suaves que ele mesmo entoava. A madrugada avançava devagar e ele sentia um calor diferente no peito, como se aquela live tivesse algo especial guardado. Não sabia explicar, mas era como um sussurro de Deus dizendo que algo grande vinha por aí. Enquanto pensava na próxima reflexão, seus olhos passearam pela lista de espectadores no canto da tela. De repente, um nome pulou. Nicolas Ferreira. Ele piscou surpreso, quase sem acreditar. Nicolas Ferreira, o jovem deputado de Minas Gerais, conhecido por sua fé cristã e discursos que mexem com multidões, estava ali quieto, assistindo. Meu Deus, irmãos, olha quem está com a gente. O irmão Nicolas Ferreira, exclamou Frei Gilson com um sorriso largo que iluminou o rosto cansado. Que alegria tê-lo aqui nesta madrugada. Se quiser se juntar a nós, é mais do que bem-vindo. Ele mal terminou de falar, e um pedido para entrar na live apareceu. O coração do Frei deu um salto. Frei Gilson sabia quem era Nicolas, um político novo de 29 anos, eleito com votação recorde, sempre falando de valores cristãos, mas nunca imaginou que ele, tão ocupado, estaria numa live de oração às 4 da manhã, muito menos que ia querer falar ao vivo. Sem hesitar, ele clicou para aceitar. A tela se dividiu e lá estava Nicolas, numa imagem simples, camiseta cinza, quarto escuro, só a luz do celular no rosto. Tinha um olhar sereno, quase tímido, mas com um brilho de respeito. Bom dia, Frei Gilson. Bom dia a todos que estão acompanhando. Eu sempre vejo suas lives quando consigo, disse Nicolas, com um sorriso sincero que mostrava admiração. Frei Gilson ficou emocionado. Meu filho, que alegria você aqui. Você é um exemplo de fé para tanta gente. O que te trouxe hoje? Nicolas respirou fundo, como se juntasse forças para abrir o coração. Frei, eu sempre vivi minha fé, mas ultimamente tem sido diferente. Quero contar uma coisa que nunca falei assim, tão aberto. A live, que já tinha milhares de espectadores, viu as visualizações dispararem como foguete. O chat, sempre agitado, ficou quieto por um instante, como se todo mundo tivesse prendido o fôlego, esperando o que Nicolas Ferreira ia dizer. Frei Gilson sentiu um arrepio subir pela espinha, um sinal de que algo especial estava acontecendo. Ele segurou o terço com mais força, os dedos apertando as contas de madeira, e fixou os olhos na tela, pronto para ouvir o que vinha do coração daquele jovem. Nicolas respirou fundo, o olhar brilhando com uma mistura de emoção e verdade. Frei, eu cresci numa casa simples, mas cheia de amor. Minha mãe era uma mulher de fé, daquelas que reza o terço todo dia e ensina os filhos a confiar em Deus. Meu pai, um trabalhador duro, me mostrou o valor da honestidade, de fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. Mas nem tudo foi fácil na minha vida. Já duvidei muito. Já me perguntei se Deus realmente me ouvia. O chat explodiu de novo, mas agora com identificação. Eu já passei por isso. Continua, Nicolas, por favor.
Frei Gilson assentiu com a cabeça, o olhar suave pedindo para ele seguir. Teve um tempo que eu me senti perdido, disse Nicolas, a voz carregada de memória. Eu era jovem tentando entender o mundo, mas parecia que tudo estava contra mim. Via meus amigos largando a igreja, correndo atrás de coisas vazias. Via gente zoando a fé cristã na escola, na rua, e isso me doía fundo. Não sabia o que fazer, então comecei a buscar respostas na Bíblia. Frei Gilson apertou o terço, sentindo o peso daquelas palavras. Ele sabia que crises de fé são comuns, especialmente entre os jovens, e que o testemunho de Nicolas podia tocar muita gente ali. Num dos piores momentos da minha vida, eu fui desafiado a defender minha fé em público, continuou Nicolas. Não foi fácil. Tentaram me calar, me ridicularizar, dizer que eu era louco por acreditar em Deus num mundo que só quer saber de si mesmo. Mas mesmo com os ataques, eu sentia Deus comigo. Era como uma força que me segurava, que não me deixava desistir. A voz dele tremeu, e Frei Gilson enxugou uma lágrima que escorreu devagar pelo rosto. Não era só um relato qualquer, era uma história viva, de alguém que enfrentou o fogo e saiu mais forte. Nicolas, sua história é um presente para todos nós, disse o Frei, a voz embargada de emoção. Nicolas sorriu, também mexido, os olhos úmidos refletindo a luz do celular. Eu peço todo dia que Deus me guie, que eu não saia do caminho, que me dê força para seguir em frente. Estar aqui com o Senhor e com tanta gente nesta madrugada é uma bênção que eu nunca imaginei. O chat virou uma onda de apoio. Deus te abençoe, Nicolas. Que testemunho lindo. Essa live está mudando vidas. As mensagens vinham de todo canto do Brasil, de gente acordada às 4 da manhã, conectada por algo maior. Frei Gilson suspirou fundo, o peito apertado. Ele nunca tinha chorado ao vivo em anos de lives, mas ali não deu para segurar. Pegou um lenço simples do bolso e enxugou os olhos. Meus irmãos, Deus está aqui com a gente. Eu sinto Ele nesta madrugada, mexendo nos nossos corações, disse a voz tremendo de um jeito que todo mundo sentiu. Tá gostando? Então já deixa seu like agora, para que possamos saber se ainda está conosco. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o que vem pela frente. Vamos continuar. Nicolas, ainda emocionado, olhou para Frei Gilson e perguntou: Frei, posso fazer uma oração? Claro, meu filho. Seria uma honra, respondeu o Frei, a voz tremendo de sentimento. Nicolas fechou os olhos, respirou fundo e começou a orar. As palavras saíam firmes, mas cheias de emoção, como se viessem direto do fundo da alma. Senhor, guia-nos com tua luz, dá-nos força para carregar nossa cruz e nunca abandonar teu caminho. A live, que já alcançava milhares, crescia mais a cada segundo, virando um marco naquela madrugada que ninguém ia esquecer. Frei Gilson ficou olhando para a tela, como se quisesse enxergar além do rosto de Nicolas, até o coração daquele jovem que abria sua vida ali. Um calor subiu pelo peito dele, uma certeza de que estava vivendo um momento abençoado por Deus. Quando Nicolas terminou a oração, o Frei falou, quase sussurrando: Nicolas, não tem vergonha em mostrar nossas lutas. As dificuldades que você passou são prova viva de que Deus nunca larga os filhos dele, mesmo quando a gente acha que está sozinho. A voz era suave, mas carregava uma esperança que atravessava a tela. Nicolas sorriu, tímido, e suspirou fundo. Frei, eu penso muito na minha missão. As pessoas me chamam de exemplo, mas eu sinto que ainda tenho tanto para aprender, tanto para crescer. Tenho medo, sabe? Medo de falhar, de não ser digno do que Deus colocou na minha frente. Frei Gilson ouviu quieto, com um olhar cheio de empatia. Ele via a coragem de Nicolas, mas também a fragilidade de um jovem que carregava um peso grande nos ombros. A missão que Deus te deu não é sobre perfeição, meu filho, disse o Frei com calma. É sobre ter disposição para seguir, mesmo quando o caminho está cheio de pedras. Fé não é ser imbatível, é ser fiel. Deus não te escolheu porque você é perfeito, mas porque viu teu coração aberto. Acredite, Ele vai te guiar em cada passo. As palavras pareciam vir de um lugar profundo, como se o próprio Espírito Santo tivesse soprado elas no ouvido do Frei. Nicolas fechou os olhos por um instante, deixando o recado entrar. Quando abriu, estava mais sereno,
como se uma paz tivesse pousado nele. Obrigado, Frei. Acho que todo mundo precisa ouvir isso. A jornada não é sobre ser perfeito, é sobre ser fiel. Eu me cobrava demais, queria fazer tudo certo o tempo todo. Quero ser uma voz para as pessoas, mas também aprender a ser mais humilde, mais paciente, disse Nicolas, a voz agora mais leve. O chat da live explodiu de emoção. Amém, irmão. Deus abençoe vocês dois, uma mulher escreveu. Frei Gilson, você é uma luz para nós. Nicolas, sua fé me inspira todo dia. As mensagens vinham de corações tocados, de gente que sentia a força daquele momento. Frei Gilson olhou para o chat e sorriu, vendo como aquelas palavras simples estavam criando uma corrente de fé e união. Ele estava emocionado, mas também curioso. Sentia que Nicolas ainda guardava algo, que a conversa podia ir além do que já tinha sido dito. A live seguia viva, com milhares de olhos e corações grudados na tela, e o Frei começou a imaginar o que mais Deus podia ter reservado para aquela madrugada tão especial. Ele respirou fundo, segurando o terço, pronto para o que viesse a seguir. Nicolas, agora visivelmente mais leve, olhou para a câmera com um tom firme. Frei, tem algo pesando no meu coração há um tempo. Sei que milhares estão vendo essa live e acho que é a hora certa de falar. Frei Gilson sentiu o peito apertar, como se o chão tremesse de leve. Ele pressentia que algo grandioso estava vindo e ficou quieto, esperando. Nicolas respirou fundo e continuou. Eu refleti muito sobre minha vida e minha missão ultimamente. Senti um chamado forte de Deus, algo mais profundo, mais radical na fé. Então, depois de muita oração, tomei uma decisão. Ele fez uma pausa, como se as palavras precisassem de espaço para sair. Eu decidi me afastar da política por um tempo. Deus está me pedindo um propósito novo e eu não posso ignorar mais. Vou me entregar totalmente a Ele, sem distrações. Frei Gilson arregalou os olhos, mas ficou em silêncio, absorvendo o peso do que ouvia. Nicolas seguiu. Quero dedicar minha vida a evangelizar jovens, ajudar quem está perdido, como eu já estive um dia. Sei que o caminho vai ser duro, mas estou pronto para seguir a voz de Deus, mesmo sem saber o que me espera. A voz dele tinha uma certeza que cortava o ar. Frei Gilson, ainda sem palavras, deixou a emoção falar por ele. Nunca imaginou que Nicolas, um deputado tão jovem e influente, largaria tudo por algo assim. Mas no fundo, sentia que era Deus, mexendo as peças. Meu filho, isso é muito profundo, disse o Frei finalmente. Eu te apoio e todos aqui também. O que Deus preparou para você, só seguindo Ele você vai descobrir. Pode ser um caminho sem mapa, mas Ele nunca abandona. Pelo brilho no teu olhar, vejo que você está fazendo o que Ele quer. Que Deus te abençoe nessa jornada nova. Estamos com você orando. Nicolas sorriu, os olhos brilhando de paz como se um peso gigante tivesse saído dos ombros. Obrigado, Frei, e a todos que estão aqui. Do fundo do coração eu agradeço. Vamos orar uns pelos outros, caminhar na fé lado a lado. Que Deus nos guie sempre. Frei Gilson fechou os olhos emocionado e levantou as mãos para orar. Senhor, Deus, pedimos por Nicolas e por todos nesta live, que tua luz guie eles, que tua paz encha os corações e que a gente ache força para fazer tua vontade. Amém. A live explodiu num pico de audiência nunca visto, com o chat virando um mar de apoio. Deus te guarde, Nicolas. Frei, que bênção essa noite. As mensagens vinham de todo o Brasil, de gente que nem piscava às 4 da manhã grudada na tela. Para Frei Gilson, não era só sobre números. Aquele momento era um divisor de águas, não só para Nicolas, mas para cada pessoa que ouviu. A escolha dele, tão ousada, parecia ecoar um chamado maior, algo que Deus talvez tivesse planejado desde o início. Frei Gilson enxugou os olhos de novo, sentindo o peso e a beleza do que estava acontecendo. Nicolas, do outro lado da tela, parecia mais leve que nunca, como se tivesse encontrado um norte que procurava há anos. A live seguia, mas o Frei sabia que aquele anúncio ia ficar na memória de todos. Era mais que uma conversa de madrugada, era uma semente plantada em milhares de corações, pronta para crescer. Ele olhou para o terço nas mãos e agradeceu a Deus em silêncio, enquanto o chat continuava a pulsar com emoção. Naquela madrugada silenciosa, às 4 da manhã, um novo propósito nasceu no coração de Nicolas Ferreira,
guiado por uma fé que o levou a abrir mão de tudo para seguir Deus. Frei Gilson encerrou a live com o coração cheio, mas a transformação estava só começando. No dia seguinte, o sol nasceu com uma energia diferente, como se o ar tivesse ficado mais leve depois daquela noite. Frei Gilson acordou cedo, ainda sentindo o calor no peito pelo que viveu com Nicolas e pelas mensagens que lotaram o chat. Sentado à mesa, tomando café preto numa xícara simples, ele pensava na força daquele momento, que não só mexeu com o jovem deputado, mas com milhares de pessoas que assistiram. O telefone tocou, cortando o silêncio da manhã. Era uma mensagem de Nicolas. Frei, bom dia. Não sei nem como agradecer por ontem. Minha decisão mexeu com tanta gente, mas o melhor é que sinto uma paz no coração que nunca senti antes. Tô no caminho certo. Que Deus me guie mais. Quero te convidar para um encontro, para a gente conversar mais sobre isso. Que Deus te abençoe. Frei Gilson sorriu, os olhos ficando úmidos de novo. Era incrível ver como Nicolas, em tão pouco tempo, tinha se transformado. Aquela live não foi só uma conversa, foi o começo de algo muito maior. Filho, fico feliz que você tá firme e forte. Que Deus te ilumine sempre. Aceito o convite e vamos buscar sabedoria juntos, respondeu o Frei, digitando com cuidado no celular. Ele se levantou para se arrumar para o dia, cheio de coisas para fazer, mas com a cabeça em Nicolas. Sabia que precisava estar por perto, ser uma voz de apoio para aquele jovem que tinha dado um passo tão corajoso. Enquanto isso, as redes sociais estavam pegando fogo. O nome de Nicolas Ferreira estava em todo canto, de Twitter a Instagram, de grupos de WhatsApp a vídeos no YouTube. A notícia de que ele ia largar a política para evangelizar jovens virou um terremoto online. Pastores e influenciadores cristãos enchiam as timelines de elogios. Que coragem seguir Deus desse jeito! Nicolas é um exemplo para nossa geração. Mas nem todo mundo entendia. Alguns políticos e curiosos perguntavam: por quê? Agora? Por que largar tudo? Outros até duvidavam, achando que era só uma jogada para chamar a atenção. Mas quem viu a live, quem olhou nos olhos de Nicolas enquanto ele falava, sabia que não tinha nada de falso ali. Era uma certeza pura, uma escolha que vinha da alma. Nicolas passou a manhã em casa, de joelhos, orando e pensando. A paz que sentia era como uma confirmação. Ele tinha ouvido Deus direito. Desde jovem ele lutou para defender a fé num mundo que muitas vezes ria dela. Agora, via um caminho claro para ajudar outros jovens que estavam perdidos, como ele já esteve. Um dia, ele pegou a Bíblia na mesinha do quarto, abriu numa página marcada e leu em voz baixa: confie no Senhor de todo o coração. Era tudo o que precisava para seguir em frente. Frei Gilson, enquanto se arrumava, pensava no impacto daquilo. Tudo. A live tinha sido simples, só ele, o terço e a câmera, mas virou um palco para algo que ele nem imaginava. Ele sabia que Nicolas ia precisar de força para essa nova missão, e que aquele convite para conversar era mais um passo de Deus, juntando os dois. Nicolas sentia o Espírito Santo o guiando para algo grandioso, muito maior que política ou fama. Ele não sabia exatamente o que o futuro guardava, mas estava pronto para se entregar a Deus e caminhar na fé, sem medo do que vinha pela frente. Naquela tarde, ele e Frei Gilson se encontraram num café tranquilo no centro da cidade. O lugar era simples, com mesinhas de madeira e um cheiro de café fresco no ar. O clima era calmo, mas as palavras que trocavam tinham um peso que dava para sentir. Frei, eu tô mais certo que nunca da minha decisão, disse Nicolas, olhando nos olhos do Frei com uma paixão que queimava. Evangelizar jovens vai mudar vidas de um jeito que a política nunca mudou. Quero falar algo que vá além de partido ou ideologia. Quero mostrar que o sentido da vida está em seguir Cristo. Frei Gilson ouviu quieto, tocado pela força e pela sinceridade daquele jovem. Ele via nos olhos de Nicolas uma chama que não apagava, uma certeza que vinha de Deus. Eu vejo que você está num caminho de muita luz, meu filho, respondeu o Frei com voz calma e firme. Sei que essa escolha não vai ser fácil. As pessoas vão te questionar, vão te desafiar de todo jeito. Mas a verdade é que você está sendo guiado por Deus, e isso é o que importa. A missão que Ele te deu é única,
e você tem sabedoria para levar ela adiante. Nicholas sorriu, sentindo um calor de apoio que o acolhia. Eu sei que vai ter pedras no caminho, mas estou pronto para enfrentar. Quero que meu testemunho ajude outros a achar força em Deus, mostrar que sempre dá para recomeçar com Cristo, não importa o quanto a pessoa caiu. Enquanto conversavam, Nicholas pensava em tudo que já tinha vivido. As dúvidas de jovem, os ataques por causa da fé, as vitórias que Deus deu. Aquela decisão de largar a política era só o começo de uma jornada nova, mas ele sabia que era chamado para algo enorme. Frei Gilson, do outro lado da mesa, tomava um gole de café e pensava no mesmo. Ele via em Nicholas um jovem comum, mas com um coração raro, escolhido para algo especial. No fim da conversa, o frei levantou as mãos e o abençoou. Que Deus te guie em cada passo, Nicholas. Você não está sozinho. Estamos todos orando por você e pela sua missão. A tarde terminou, mas aquele encontro ficou marcado nos dois. Nicholas saiu do café mais forte, com o propósito claro na cabeça. Frei Gilson sabia que a decisão dele não ia mudar só a vida do jovem, mas a dele próprio e de muita gente que ainda ia cruzar esse caminho. E para você que acompanhou essa história, aqui vai a mensagem. A fé não é sobre ter todas as respostas ou um mapa pronto para o futuro. É sobre dar um passo no escuro, confiando que Deus está segurando sua mão. Nicholas trocou a segurança da política por um chamado maior, e isso é um troféu para quem acredita no poder da entrega. Reflita hoje. Qual é o seu chamado? Que coragem Deus está pedindo de você? Essa história não acaba aqui. Ela pulsa em cada um que escolhe caminhar com fé. Você que chegou até o fim desse relato, leva um presente. A certeza de que Deus usa madrugadas silenciosas para gritar verdades ao coração. Então levante a cabeça, olhe para o céu e siga em frente. Sua missão está esperando, e o troféu é a paz de saber que você nunca caminha sozinho. Se esse vídeo incrível mexeu com você, então curte para apoiar, se inscreva no canal e clica no sininho. Agora, assista ao próximo vídeo na tela.